8h08 aqui no Rádio Café. A gente vai conversar agora com o Pablo e com o Thiago, porque dia 21 começam as férias escolares, se não me falha uma memória, e tem muito pai que aproveita para viajar, né? E aí, o carro tá em dia, será? Meu amigo Thiago, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Guilherme, bom dia aos ouvintes da 101. É isso aí, chegando às férias escolares, né? Muita gente não viajou final de ano e mantém esse período para viagem, né? Porque a criançada aproveita as férias dela. E nada mais do que também revisar o carro para ninguém ficar na estrada, né? É verdade, é sempre uma boa dica, né, Pablo? Bom dia. Bom dia, Guilherme. Bom dia a todos os ouvintes da 101. Reforçando o que o Thiago falou. Nos bastidores também eu já havia conversado aí com o pessoal que estava ali fora. Tem muitas pessoas que deixam para fazer a revisão no dia anterior à viagem. Isso é um pouco complicado, né, Guilherme? Eu diria até que, além de complicado, é arriscado, porque pode correr o risco de ter que adiar essa viagem, né? Porque, eu acho que o meu carro tá tudo bem, eu ouvi, não tem barulho nenhum e tal, mas na hora de fazer a revisão, é tipo ir no médico, né? Você sempre descobre alguma coisa, né? A gente tava comentando isso, né? Que o Thiago citou um exemplo, o carro que o cliente deixou por última hora acabou dando um problema que a gente não sabia. Era para ser um negócio rápido, né? Para resolver. Uma simples troca de óleo, né? E complicou. Então fica ali, não deixar para o último horário e fazer se programar. Principalmente hoje, nos dias de hoje, que o pessoal tá procurando muito também fazer a sua revisão, agendar, né? Porque a gente nunca sabe o que vai enfrentar no carro a hora que se faz um checklist, né? Falando em checklist básico, agora eu vou falar, por exemplo, com aquela moça que entra no carro, liga a chave, esquece que tem que conferir água, óleo, calibrar pneu, fazer essa troca. O que basicamente a gente... Digo isso porque é bem o horário que o pessoal tá indo pra escola, tá levando o filho, voltando, tá indo pro trabalho. Quais os itens básicos que não escapam desse checklist, dessa revisão, Pablo? Guilherme, a gente chama o triângulo de segurança. O que é o triângulo? Pneu, suspensão e freio. Esse é o vitalício, né, digamos assim. Mas tem outros componentes que também tem que dar uma olhadinha. Óleo, filtros, a água do radiador, sistema de arrefecimento, né? Lâmpadas, eventualmente, principalmente se for andar à noite, né? Palhetas, todo o sistema elétrico no geral é bom dar uma revisada para uma viagem que vai ser prazerosa não acabar sendo problemática, né? Então, assim, a gente foca muito, a gente vê no dia a dia muitas pessoas, assim, não desleixadas em relação a pneus, por exemplo. É o item principal de segurança, é o único item que tem do carro com contato com o solo. Tem situações, a Jaque está trabalhando, começou agora conosco lá, ela fica... Amor, mas olha a situação desse pneu, o cara estava rodando nessa situação. Então, a gente foca muito nos pneus. E a F2... Como o Thiago comentou esses dias aí, nós somos excelência em pneus, né? É o nosso carro-chefe. Há mais de 25 anos nós temos experiência nesse item de pneus, então a gente procura trabalhar com um leque vasto de marcas, né? De medidas, para o cliente chegar lá e ser atendido na hora, né? A gente foca muito na questão de originalidade, a gente procura sempre oferecer para o cliente o pneu original para o seu carro. Pneu homologado pela montadora, tanto nos pneus também como o óleo. A gente vê muitos lugares aí oferecendo qualquer tipo de óleo para parede. Geralmente, sabe? O mais barato. O mais barato. Os motores hoje são muito exigentes. Uma aditivação específica para aquele modelo. Então, assim, tem uma variedade, uma gama enorme de óleos que você não faz ideia, Guilherme. E assim nós trabalhamos com mais de 10 marcas de óleo também para atender conforme o seu carro, conforme a sua necessidade. Né? E para aquele cidadão que, por exemplo, acendeu uma luzinha no painel, mas não está fazendo diferença nenhuma, é um alerta. E ele vai deixando, vai empurrando com a barriga, daqui a pouco para tudo. É importante ficar atento aos sinais que o carro dá, né, Thiago? Exatamente. Os carros hoje, Guilherme, eles são muito tecnológicos. Então, qualquer coisa ele já está avisando ao proprietário, né? O básico das luzes é aquela lá, né? Luzes amarelas são luzes de advertência. Luzes, as verdes, né? São as que não tem problema. Mas as luzinhas vermelhas, essa tem que ficar muito atento, porque de imediato tem que ver o que está acontecendo. Então, quando o carro passa essa informação de alguma coisa, seja ela de uma injeção eletrônica, seja ela de um TPMS, que a gente fala que TPMS hoje é o sistema de monitoramento dos pneus, né? Então, vai avisar um pneu furado, avisar que tem que calibrar, né? Ficar muito atento. Na dúvida, procura nós lá na F2. Pessoal, já que você falou em calibrar pneu, dificilmente
as pessoas leem o manual do carro quando compram, ou se compra um carro usado, nem manual vem. E tem muito essa dúvida, qual é a calibragem ideal pro pneu do carro? Varia muito do tamanho, tem como ter uma média específica? Porque tem gente que diz, você roda mais na cidade ou mais na estrada de chão? Tem como saber isso, não? Para prevenir a vida útil do pneu? Tem, Guilherme. Primeiramente é aquilo que o Pablo falou, o original, né? Então o que vem especificado no fabricante, né? Infelizmente os carros mais novos não vêm manual, né? Então não tá tendo mais essa informação pro cliente, né? Mas segue sim uma regrinha que a gente tem. Se o cliente usa muito no chão, claro que vai baixar um pouco a calibragem. Mas, consequentemente, uma calibragem baixa vai dar um rendimento baixo no pneu, né? A gente fala que o chão, ele sempre, pro pneu, ele é um veneno, né? Então ele acaba tirando a autonomia... Chão, estrada bruta. Isso, a autonomia, né? Do desgaste do pneu. Ela diminui, né? No asfalto, o carro carregado vai colocar mais uma libragem. Então vamos supor que um carro tenha lá, falando em 29 libras original, né? Mas eu vou viajar para a praia com a família, carregado, tal. Vou botar um pouquinho mais. Vamos colocar lá 32, 33 libras, né? Dependendo do aro, né? Para que ele tenha um desgaste correto e também numa avaria de um buraco, ele possa suportar. Porque a calibragem é muito importante numa avaria, num buraco. Ela pode, com a calibragem maior, ela pode evitar que venha dar avaria no pneu e roda, né? Perfeito. Mas olha, planejei a viagem e não me passou pela cabeça que eu tinha que fazer a revisão no carro e tal, e o meu orçamento tá meio apertado. Dá para parcelar essa revisão? Aí que entra a F2, Guilherme. Nós pensando justamente nessa situação, alguns gastos inesperados, a F2 está hoje, no mês de julho, uma promoção especial. Nós estamos fazendo o preço de vista em até 6 vezes sem juros. Pneu, óleo, o que for preciso fazer no seu carro em 6 vezes para facilitar. Porque geralmente acontece um imprevisto. Não imaginei que ia dar tanto, né, nessa revisão. Então, nós, para facilitar, para o cliente ainda sobrar um dinheirinho para poder curtir as férias, aí nós estamos parcelando até 6 vezes sem juros, tá? Se precisar de mais vezes, até 6, a F2 faz até 12. Tá? Mas 6 vezes até sem juros, né? Show de bola. Dá para fazer a reserva até quando? Fazer ali o agendamento para dar conta do serviço e entregar um bom trabalho lá. Então, pode chamar nós no 1949 lá, né? 3433-1949. A gente vai ver como é que tá a nossa agenda, mas a gente tem... Agora, semana que entra, a gente vai entrar com tudo aí para poder atender todo mundo aí, né? Que precisar. O checklist, pode chamar nós para fazer o checklist, tá? A gente vai fazer essa avaliação dos itens de segurança do carro que a gente falou aqui, né? E depois já monta o orçamento e já coloca com o cliente como é que ele quer fazer. Perfeito. Algo mais que a gente possa destacar para essa revisão de férias? Então, traga o seu carro sem compromisso da F2, tá? A gente vai fazer uma avaliação sem compromisso, são mais de 50 itens de componentes do seu carro que nós vamos estar avaliando. A F2 trabalha com, honestidade na hora de passar o orçamento. Isso é corretivo, isso é preventivo e isso tá legal. Então, a gente trabalha dessa maneira bem honesta. Tem coisas que a gente fala para o cliente, dá para você viajar assim, na volta você pode trocar. É dessa maneira que nós trabalhamos desde o início da F2. Então, traz seu carro lá, faz uma avaliação gratuita. Se o cliente quiser fazer na hora ou agendar um dia posterior para fazer, a gente se programa. Show de bola. Obrigado, Tiagão. Beleza, obrigado também. Obrigado, Pablo. Guilherme. Tamo junto ali na antiga Navajo Chevrolet, na Vitor Conder 3433-1949 para você fazer o agendamento. E claro, viajar e curtir as férias com a sua família com toda a segurança possível. 8 horas 17 minutos, você está no Rádio Café, junto com a gente, Marafim Móveis.